Queria te convidar a lermos juntos um texto da palavra. E o tema de hoje é bem sugestivo, né? Eu, idólatra? É uma pergunta. Né? Será que alguém aqui em sã consciência se acha idólatra? Não? Né? O que nós entendemos por idolatria? Eu gostaria de hoje fazer um bate-papo e trazer alguns conceitos, porque tem muito a ver com aquilo que nós estamos vivendo e estamos percebendo, né, neste tempo. Mas vamos ler antes a palavra, em Deuteronômio, no capítulo... Desculpa, em Êxodo. Opa! Quase. Aqui o pedestal falhou aqui, mas obrigado. Glória a Deus. Pegamos a tempo aqui. Estão querendo derrubar a gente, mas não vão. Em nome de... Amém. Você que está aí nos acompanhando, desculpe aí a tontura, mas está tudo certo. Vamos lá. Êxodo capítulo 20. Diz assim a palavra de Deus. Eu acabei fechando aqui o texto. Eu queria ler em duas versões, mas vamos ler primeiro na versão tradicional. Diz assim: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas e nem as servirás, pois eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não terá por inocente aquele que tomar seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias você vai trabalhar e farás nele toda a tua obra, mas no 7º dia, que seria o sábado, o Senhor teu Deus, é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu escravo, nem a tua escrava, nem o teu animal, nem o estrangeiro, nem que está dentro das tuas portas. Pois em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, mas no 7º dia descansou. Por isso, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás nem o escravo e nem a escrava, nem o boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Quando o povo viu então esses trovões e relâmpagos e a buzina e um monte fumegante, tremeu de medo e retirou-se e ficou de longe. E disse a Moisés: Fala tu conosco e nós ouviremos, mas não fale Deus conosco para que não morramos. Ok? Pai, essa é a tua palavra, nós nos achegamos a ela, Senhor, com fome e sede, e declaramos, Senhor, que tudo que militar contra ela perca suas forças, que não haja nada que se tenha prevalecência, Deus, a não ser o teu Espírito Santo. Ele tem total liberdade neste lugar. Nós aqui, Senhor, não temos a menor intenção de censurar o teu Espírito, pelo contrário, precisamos, Senhor, que ele flua na medida que a tua palavra e a tua boa vontade perfeita e agradável o quero. Deus, por isso, para isso nos despimos de todo embaraço, rasgamos, Senhor, tudo aquilo que tem militado contra as nossas vidas, declarando falência e declarando o teu senhorio, no Espírito, na alma e no corpo, em nome de Jesus. Amém. Amados e amadas, vamos lá. O que é, então, idolatria? Por que Deus precisou colocar para o povo dele, vamos lá, para quem que ele colocou isso mesmo? Para o povo dele, que eles não deveriam ter ídolos. E é muito interessante que eu e você entendamos o que o Senhor fala com o símbolo. Você quer entender o símbolo, então estuda o símbolo, né? Então, se eu e você formos ver o que significa a palavra idolatria, idolatria é quando você e eu prestamos cultos a ídolos, ok? Então, no sentido figurado, um amor excessivo, uma admiração exagerada, né? Culto a ídolos. Falando ainda na questão religiosa,
na tradição judaico-cristã, era uma imagem representativa de uma entidade, que era algo fantástico, uma própria entidade, representando ou a própria entidade, considerados de maneira equivocada e herética, portadores de atributos divinos, ou seja, algum objeto ou alguma coisa que a este objeto é atribuído algum poder. Ok? E aí nós vemos que Deus fala que não era para ter esse tipo de atitude, que o povo dele não era para ter esse tipo de atitude. E ainda quero trabalhar melhor. Tá, parece que é muito fácil, né? Eu tenho aqui um objeto, eu adoro esse objeto, e aí nós entramos numa confusão etimológica de palavras e tudo mais, porque a gente entende, eu pelo menos entendia, que adoração é igual a idolatria. E não é. Adorar não é idolatrar. Okay? Então, o primeiro princípio aqui. Então, vamos entender o que é cada coisa para a gente poder falar, né? O que é, então, idolatria? Quando você e eu temos alguma coisa que nos tornamos viciados, por exemplo. Podemos citar aqui vários exemplos, né? Mas vamos imaginar alguém que tem um problema com bebida. Essa pessoa começou a sentir, a ter um problema com a bebida a partir do momento que ela bebia e tinha um prazer. E esse prazer foi aumentando até o ponto de que ela agora virou uma obsessão. Ela quer sentir esse prazer o tempo inteiro e ela não consegue mais dominar esse prazer. Ao contrário, o prazer agora ela domina. Então o que começou como um prazer agora virou um vício, virou um problema. Você pode levar isso para todas as outras áreas da sua vida e da minha vida. Um celular pode ser um problema de vício. Uma comida pode ser problema de vício, compulsivamente. As nossas emoções são problemas de vício. Quando a gente tem gente que, por incrível que pareça, a gente não conhece ninguém assim, tá bom? Não vou olhar para ninguém. Mas imagine você que tem gente que sente prazer em se sentir coitadinho. Se sente, né? Outros se sentem muito prazer em se sentir melhor que os outros. São pessoas viciadas numa estrutura de raciocínio. São pessoas que têm algumas questões emocionais que precisam ser tratadas. E já não estão mais fazendo isso apenas por uma questão de prazer. Estão presas nisso. E esta pressão, essa expectativa de algo que começou com algo bom, se tornou então num problema, é a base, talvez, para aquilo que eu e você possamos entender o que é idolatria. Porque o prazer, ele de fato nos liberta, mas o vício nos aprisiona. Então, quando eu tenho uma pessoa, uma coisa, um objetivo, alguma coisa que eu idolatro, e faço de tudo para conquistar aquilo, e chega um momento que agora eu me torno escravo daquilo que eu conquistei, eu estou idolatrando aquilo. Então vamos dar um exemplo. Uma pessoa, é errado ela querer ter sucesso financeiro na vida? Não. É errado a gente buscar o prazer e as facilidades que uma vida financeira abastada nos traz? Não. Mas a partir do momento que isso vira o meu foco 100% do tempo, e as coisas começam a acontecer numa determinada fase do tempo, que seja lá qual for, e isso me domine, eu já virei escravo daquele objetivo, isso já virou a minha idolatria, já virou o momento da minha vida, eu sou escravo desse foco, de algo que era bom e que agora não é mais. E Deus proibiu que houvesse outros deuses. Para Deus ter feito isso, ele já sabia. E pior, se você e eu formos ler aqui a lista de coisas que Deus pede para não fazer, começou com esta. Se você for ler o livro inteiro de Êxodo, tem lei para tudo. Tudo e mais um pouco. A gente só ficou aqui nos primeiros 10 ali e tal. Mas será que Deus estava interessado em cercear o povo dele? Será que Deus tem prazer em, olha, vou confinar vocês aqui, vocês vão viver dentro de uma caixinha? E aí é muito complicado, porque nós temos que entender, eu tenho percepção do que, qual a minha relação com Deus, então? Porque, vamos lá, Deus criou todas as coisas, amém? Imagine só, nós já vimos, Deus criou primeiro o alimento, depois veio a fome. Deus criou a habitação para o homem, depois criou o homem. Ou seja, tudo que Deus fez, tudo que o homem precisa, Deus criou antes do próprio homem. Então, tudo que nós precisamos, Deus já fez para nós, amém? Amém. Glória a Deus, você já tem tudo que Deus já preparou para você, já está dado. Não existe, a Bíblia diz, inclusive, quando Jesus morreu, que todas as coisas já estão consumadas, então Deus já fez. Beleza. Quando Deus então se apresenta para Adão, Adão, olha aqui minha criação,
Olha aqui, está vendo? Eu criei o universo, criei a terra, criei os lagos, criei os animais. Você está vendo só? Quando Deus está se apresentando para Adão, e Adão está vendo toda aquela questão da criação, Deus estava fazendo um marketing pessoal, estava querendo vender qual ideia para Adão? Que ele era Deus? Que ele era o Todo-Poderoso e que ele era o Criador? Ele quer ser conhecido por este aspecto? É uma pergunta, interrogação. O que os irmãos acham? Se não for isso, qual é a intenção de Deus, então? Ao fazer toda a criação, ao fazer todas as coisas, quando ele mostra isso para Adão, qual era o objetivo de falar, Adão, olha aqui, ó, tudo que eu fiz, olha aqui. Tudo é seu. Tudo é seu, ótimo. E o que está implícito nesse tudo é seu? Obediência. Obediência, sim, mas mais do que uma obediência, isso acaba sendo óbvio no sentido de que Deus é um Deus de princípios, ok? Mas vai além, porque a obediência poderia ser apenas numa questão de serviço, né? Olha, eu sou o criador mesmo, entendeu? Você foi criado por mim, então agora é o seguinte, piou fora da cartilha, né? Vai a Polícia Federal na sua casa. Entendeu? Né? Fez alguma coisa errada aí, nós estamos e vamos resolver de outro jeito. Será que Deus precisa fazer isso? Não. Mas o que Deus estava fazendo? Ele estava se mostrando como Pai. Tem que ter limite. E ele estava se mostrando como um pai. Ele falou, olha filho, tudo aqui eu criei. Para mim e para você, para a gente como família, desfrutar disso juntos. Para nós como uma família avançarmos e crescemos e estabelecemos assim um paradigma, estabelecemos assim um padrão. E este padrão vai controlar toda essa terra que você foi colocado para dominar. Então, se Deus não quer ser conhecido como Deus Criador, ele quer ser conhecido como Pai, ele quer ser conhecido pela relação, ele quer ser conhecido não por uma obra de serviço. Então agora eu não chego mais a Deus baseado em barganha, eu preciso fazer um serviço para, mediante o serviço, receber a chancela de aprovado ou não, receber um ok, parabéns, está lá 3 estrelinhas, 4 estrelinhas, hoje a sua janta é um pouquinho mais reforçada. Né? Você tem direito a comer um pouquinho mais. Não tem sentido. Então, não é baseado no mérito, não é baseado na relação de eu faço isso para conquistar aquilo. Mediante o meu desempenho, eu vou ser mais ou menos aceito. Não tem a ver com isso. Então, por isso que quando nós entramos numa mentalidade religiosa, infelizmente, é vendida uma ideia de que eu preciso me tornar merecedor para, sendo merecedor através de coisas que eu faço, eu possa ser credenciado a ser e me tornar o que Deus espera que eu seja. Ou eu estou falando alguma bobagem? Nós somos domesticados a isso. Nós somos doutrinados a isso. E o diabo bate palmas para esse tipo de evangelho. Aliás, ele quer que eu e você não saiamos desse evangelho. Porque a hora que eu e você assumimos quem nós somos e não fomos baseados naquilo que nós fizemos, porque não tem a ver conosco, tem a ver com o que Jesus fez na cruz, aleluia. Nós não podíamos nada, só podemos porque Ele fez por nós. E você começa a ver Jesus com 12 anos, está no templo e fala, estou cuidando dos negócios do meu pai, você não sabia? Maria, com todo respeito, ele virou para a mamãe natural, para o pai dele, José, vocês não sabiam que eu tinha que cuidar dos negócios do meu pai? E na cruz, né? 33 menos 12, 28, não, 20, 21. 21 anos depois, ele fala, está consumado. Concluí os negócios do meu pai. Então, um filho tem uma missão. Um trabalhador, um escravo, tem um serviço. Deus nos chamou para uma missão. Aleluia. Amém. Deus nos chamou para sermos filhos. Foi por isso que mataram Jesus. Se você for pegar por que mataram Jesus, é porque dizia que era filho. Você é louco? Quem você pensa que é? Nós somos filhos de Abraão. Não, mas antes de Abraão eu já sou. Aí que piorou mesmo. Como assim? E aí a coisa pegou. E aí Deus está falando, escuta. Não construa ídolos. Não gere expectativa
nem pessoas, coisas, objetos, focos, objetivos. Não é isso. Por quê? Vamos lá. Vamos ver se nós somos idólatras ou não. Quando ele fala... Você ouviu, né? Olha só. Como é que eu defino? Vamos imaginar o seguinte. Vamos usar um exemplo aqui de alguém famoso que você e eu possamos ter como referência, né? Vamos falar de futebol, que estamos em época de Copa do Mundo. Nós temos alguns bons jogadores, né? Vamos lá, Pelé. Foi aniversário do nosso grande ídolo, Pelé. Né? Foi ontem, se não me engano. Né? Mas falando de termos atuais, hoje temos o Neymar também. Mas vamos imaginar um jovem, uma criança que adora o Neymar. Ah, é o cara, eu me identifico com um cantor que você encontra aí nesses shows, as bandas, o pessoal vai lá, passa a madrugada, se veste igual, fala igual, age igual, tudo igual. E idolatra o cara, mas ninguém convive com aquela pessoa 24 horas. Aquela pessoa, assim, ela come também. Depois que ela come, ela precisa também soltar o que ela comeu, entendeu? Ela tem vida, ela faz pum, ela... tem os seus erros, tem os seus defeitos, mas quando eu começo a idolatrar, eu começo então a matar aquela pessoa. Por que matar? Porque eu não vou admitir que aquele meu ídolo, aquilo que eu idolatro, vá cometer alguma atitude que vá contra a expectativa daquilo que eu espero e tenho certeza que ele vai fazer para mim. Dá para entender isso? Então aquilo que eu estou idolatrando, eu começo então a matar. Se eu gosto daquilo, se eu gosto realmente do Neymar, por favor, não idolatre. Você vai querer matá-lo, porque assim que você descobrir as falhas dele, você não vai aceitá-las. Porque ele já não vai estar naquela pré-conceito que eu e você temos daquilo que é perfeito, daquilo que de fato é agradável, daquilo que de fato traz prazer. Aí já começou a virar então um vício. Num relacionamento, você, o esposo, a esposa, namorado, começa a idolatrar a pessoa. Até o momento que ela pisar no seu carro. E aí então, quando você... É o eco. Aí então você tem aquela relação, a pessoa pisou, fez alguma coisa, pronto. Já não era como eu queria. Eu agora, por isso que a gente fala muito, né, que amor que vira ódio, é porque nunca foi amor. Por isso Oi. não pode casar apaixonado. Né? A paixão faz parte... Mas o amor não é paixão. Não. Amor é decisão. Porque Deus manda amar. Se fosse emoção, Deus não ia mandar. Ele mandou é porque é uma decisão. E ele mesmo... veja só, Deus nunca faz algo que ele não fez primeiro. Qual é uma grande definição de amor? A gente já falou isso algumas vezes. João 3,16. Porque Deus sentiu muita dó, porque Deus ficou muito emocionado, porque Deus ficou muito compungido que deu Jesus? Não, porque Deus amou. Ele tomou uma decisão. Amei. Eu amo o mundo. Não importa se o mundo me ama. O mundo já amava Deus? Não. Ele amou. Tomou uma decisão racional. Amo. Não importa a contrapartida. Eu amo. Ele deu o seu único filho, Jesus. Por que ele deu o único filho, Jesus? Porque ele não deu Gabriel, Miguel, qualquer outro El, né? Porque ele não criou outro ser. Por que ele deu Jesus? Porque Jesus era o melhor que ele tinha. Por que Jesus era o melhor que Deus tinha? Porque Jesus é Deus. Então amar é 2 pontinhos. Para quem é mais antigo vai lembrar das figurinhas. Papel de carta. Ah, mas não somos tão né? Amar é... Pois é. Amar é uma decisão de dar o melhor de si. Se eu não dou o melhor de mim, eu não amo. Simples assim. Então, Deus deu o melhor dele, o melhor que ele tinha. Porque ele deu, você acha que ele espera o quê? O melhor de nós. Só que quando eu idolatro, existe uma outra questão. Eu já não estou querendo dar o meu melhor. Eu espero que aquele ídolo me satisfaça. Por isso que Deus está falando, vocês não vão ter outros deuses, vocês não façam outros ídolos. E Deus não pediu para ser idolatrado. Alô? Prova disso é que, quando vem a lei, e quando Deus mostra o tabernáculo, existia 3 compartimentos no tabernáculo, isso aponta para o nosso corpo.
espírito, alma e corpo, para a nossa constituição, ok? Nós somos um espírito, temos uma alma, habitamos o corpo. E vemos ali o átrio, o santo lugar e o santíssimo, o santo dos santos. Todos os utensílios, todas as questões ali, mas nos atendo apenas ao santíssimo lugar, o santo dos santos. Havia uma cortina que já foi rasgada, aleluia, mas havia aí, ficava a arca da aliança. Quanto tinha de iluminação nesse local? Alô? Alguém conhece a palavra? Hã? O candelabro ficava no santo. No santíssimo era um breu. Nada. Uma cortina de separação espessa. O sacerdote entrava lá como? De joelhos, com uma corda amarrada, com toda uma vestimenta, e antes ele punha um incensário, até que o incensário enchesse o lugar, aquela fumaça então do incensário começasse a transpor a própria cortina, então ele entrava no Santíssimo, para que Deus não sentisse o cheiro da sua carne, porque Deus não pode ter relacionamento com a carne depois do pecado. A carne se corrompeu pelo pecado. E a minha pergunta, qual é? Ao entrar naquele lugar, nessa posição de joelhos, tudo escuro, fumaça e incenso para todo lado, ali para agradar ao Senhor, qual era a visão que o sacerdote tinha de Deus? Qual é algo tátil, visível? Nada. E aí Deus se revela, eu sou o que sou. Por isso, não vai idolatrar. Eu não quero que você me idolatre, filho. Eu quero ter relacionamento com você. Eu quero me revelar a você todo o final do dia. Eu quero ter uma comunhão com você, onde você não pense que eu sou alguma coisa que está tão distante, que você vai criar uma expectativa, e quando eu não atender a sua expectativa, você já não vai mais querer ter relação comigo, você vai queimar a relação. Porque eu já não estou mais te atendendo. E você vai matar o nosso relacionamento. Nesse aspecto, hoje Deus está levantando uma noiva que não o idolatra, mas o adora. Aleluia. Nós não estamos aqui nesse momento vivendo o que estamos vivendo no Brasil, e aqui levantando, guerreando ídolos com outros ídolos, combatendo este ídolo com aquele ídolo. Não! Não! Pelo amor de Deus, não! Nós estamos mostrando que existe saída, existe relação para quem tem maturidade de entender que o Senhor não quer isso. E na cultura judaico-cristã, o assassinato e a idolatria andam muito perto ali na lei. Você vai ver que logo depois, a primeira coisa, não vai matar. Porque eu só vou matar quando eu começo a idolatrar. Eu só quero tirar o direito do outro, eu só quero impedir que o outro avance quando eu acho que ele não fez o que eu imaginei que ele tinha que fazer. Aí eu idolatro a mim mesmo. Porque qual é a imagem que Deus tem então? A imagem que Deus tem é o próprio Deus. Nos deu a imagem de quem? Dele. Veja só, Pedro e João estão subindo ao templo para buscar o Senhor, amém? Vamos buscar a Deus, eu quero buscar o Deus, ótimo. Primeira coisa, quando eles estão no caminho indo para Deus, na porta terceira do pórtico de Salomão, quem que eles encontram? Um irmão. Quando a gente vai buscar Deus de verdade, não tem como você e eu não encontrarmos com o irmão. Se você diz que busca o Senhor, mas não encontra ninguém para você esticar a sua mão e dar o que você tem, seja pouco ou muito, mas fazê-lo em nome de Jesus, você não está buscando a Deus. Desculpa, você está idolatrando. Você está idolatrando. Elias estava buscando a Deus, fazendo tudo que Deus mandou, foi guiado pelo Espírito Santo. Uma mulher ameaça, ele foge. Idolatrou a sua própria vida, idolatrou seu ego, só eu fiquei. Ei, sai daí, vai cuidar de Eliseu. Eu vou te revelar a você. Quando Deus se revela a você, Ele põe alguém na sua vida. Para que você estenda a sua mão. Seja muito, seja pouco, não importa. O justo nunca mendigaria o pão. O justo nunca teria vergonha de não ter o que dar. E quem é o pão? Jesus é o pão. Graças a Deus. Você pode não ter nada no seu bolso, mas você tem a palavra da fé. Você tem a vida de Deus para você. Se você tem amado e adorado ao Senhor em vez de idolatrado. Entendido que não é uma idolatria. Nós não estamos aqui defendendo um dogma, defendendo institucionalização. Existem princípios? Existem princípios. Nós não vamos sair fazendo as coisas aleatórias, é óbvio. Deus é um Deus de ordem. Mas Ele
dentro dessa ordem, ele nos deu liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, onde o Espírito de Deus está. Aí a liberdade. Aí a liberdade. Quando você lê em Lucas 7, a mulher que vai ali e adora o Senhor, ela tem uma atitude. Se você olhar João 4, quando Deus fala para a mulher samaritana, Deus procura quem o adora em espírito e em verdade. Não é idolatrando nesse monte, nem idolatrando em monte nenhum. É quem o adora, quem se coloca. A palavra proskuneu, ou proskunetes, no grego, é uma atitude de cair de joelhos e de beijar as mãos. É como a atitude de um cãozinho ao seu dono. Deus usa a criação para nos ensinar. A atitude de um cachorrinho, quando encontra com o seu dono, a alegria, a festa que faz, é seu coração de quem ama e adora ao Senhor. Amém. E ele faz isso por comida. Nós fazemos por quê? Dependendo se vier comida ou não, ou se ele demorar muito para dar o osso, a gente morde a mão dele. Isso é idolatria. Adoradores em espírito e em verdade. Proscruneu. O Senhor é aquele que quer se revelar a nós. Então, como é importante nós compreendermos que Deus nos chamou para adorá-lo. Ele não quer ser idolatrado. Ele não nos idolatrou, ele nos amou. Ele cuida de nós a tal ponto que ele se entregou de uma tal maneira. E hoje, irmãos e irmãs, nós estamos vivendo um período tão complicado, onde as pessoas sem argumentos ou para justificar outros tão tolos, tão vazios, têm idolatrado, têm criado ídolos, levantado postes ídolos. E isso é muito perigoso, porque aquilo que o Espírito Santo quer fazer, está fazendo, eu creio que ele está fazendo, de trazer uma maturidade, de trazer a consciência, os dias são os maus, nós já estamos vivendo, Jesus eu creio que já está às portas. Amém. Nós não temos dúvida de que o anticristo já se manifesta, o espírito dele já está agindo. Eu vou repetir, o espírito é anti-Cristo, não é anti-Jesus, porque falar de Jesus é legal, falar da prosperidade, né? Todo mundo quer falar. Agora, falar de negar a si mesmo, de dar a cruz, de subir, de pagar o preço, de abrir mão da sua razão, de aprender a falar não quando você precisa se posicionar e vai ter gente que vai te resistir. Mas espera lá, porque é o mesmo Espírito Santo que veio sobre Jesus, que deu compaixão a ele, para ele amar, perdoar, e é o mesmo Espírito Santo que fez ele pegar o chicote e expulsar os publicanos. Então, como que eu sei o momento? Eu tenho que estar cheio do Espírito Santo. Como que eu vivo cheio do Espírito Santo? Entendendo a minha relação com o Pai. Entendendo que nós não estamos aqui para construir postes ídolos. Para colocar a Bíblia como um poste ídolo. Ela é o nosso guia, ela é o nosso manual. Ela é tudo que eu e você precisamos. Mas quando eu a uso como uma arma contra o meu irmão, alguma coisa está errada. Se o meu irmão não está tendo luz para enxergar, a própria Bíblia diz que ela pode se defender, ela não vai voltar vazia. Mas eu não posso agora usá-la para o meu intento. Deus não precisa de advogado. Alô? Nossa. Ele já venceu o diabo na cruz. Não sei se você sabia, mas o diabo já está vencido. Nós já sabemos o fim da história, está aqui. Agora, nós estamos passando por um processo onde esse fim da história vai se manifestar. E eu percebo que Deus está nos treinando para isso. Amém. Se nós não tivermos essa inteligência espiritual e emocional, nós talvez vamos cair em enganos e vamos cair em extremos onde, em nome de Deus, com todo respeito e carinho, me perdoe, nós vamos voltar às cruzadas. Nós vamos matar em nome de Deus agora, gente. Nós vamos... veja bem, em nenhum momento eu estou dizendo aqui que nós devemos aceitar como cordeirinhos mansos, né, as atrocidades que vão contra os princípios. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que nós temos que ser posicionados pelo Senhor. E
falar o que o Espírito Santo nos manda dizer, não aquilo que nós estamos, às vezes, sendo induzidos por um sistema, às vezes, religioso. Por um sistema nem tão religioso como o que está acontecendo aí fora. Mas perceber, Senhor, qual é o meu papel? É para talvez, como foi dito a Esther, talvez para esses dias foi que o Senhor nos trouxe à terra. Talvez foi para este tempo que eu e você estamos aqui vivendo, para que através de nós pessoas possam ter o insight, falar, pera lá, nós somos pelo Senhor. O Senhor tem os seus filhos, o Senhor tem o seu exército, e a bandeira dele é o amor. Amém. A bandeira do Senhor é o amor. João fala para Jesus, em João capítulo, não me engano, 5 ou 7, me falha a memória agora, Senhor, tá vendo aqueles lá? O Senhor quer que a gente manda vir fogo do céu para eles? Ô, João, nós não somos desses. João, você não entendeu da onde que nós fomos? Meu pai, eu podia falar aqui, podia vir milhares de anjos aqui, falou para Pilatos. Mas eu não sou desses. O meu reino não é daqui. Nós temos que entender que no Espírito nós temos que trazer à tona na nossa alma. A pressão está muito grande, eu entendo isso. E aí é que entra o fato de sermos família. E encerrando, por isso que estamos aqui hoje. Por isso que temos buscado o Senhor juntos. Porque quando um está fraco, o outro suporta. Por isso é melhor ser dois do que um. Por isso que é melhor estarmos como família e um ao outro, suportai-vos uns aos outros em amor, considerai-vos uns aos outros. E juntos estabelecemos, Senhor, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no nosso espírito, no céu. E assim, Senhor, nós vamos nos posicionar, sim, falência a toda obra do mal. Nós, como Deus, Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Amém? Amém. Ele ama o pecador. Nós não podemos ser daqueles que julgam as pessoas. Nós podemos julgar as atitudes. As atitudes nós temos o direito de julgar, porque a palavra diz, avaliai todas as coisas e retém o que é bom. Nós não podemos falar da boca para dentro o que está acontecendo. Só Deus conhece o coração. Até mesmo o nosso, irmãos. Verdade ou não é? Da boca para fora, a palavra me diz, para eu avaliar todas as coisas. Você julga o profeta ou a profecia? A profecia, não o profeta. Nunca. Avalia e o Espírito Santo vai testificar no teu coração. É isso que a palavra nos ensina. Então, não vamos nem... Jesus falou, não vão nem além e nem a quem. É sim, sim ou não, não. O que passa disso é errado. É equivocado. Então, amados, que nós possamos compreender. Somos idólatras? Temos algum nível de idolatria na nossa vida, seja em algum nível de relação com pessoas, com coisas, com o trabalho, com expectativas, ou com o próprio Deus, com o próprio Senhor Jesus Cristo. Hoje é o dia de restaurarmos o altar correto, de colocarmos foco certo. E isso é tão importante, porque o que aconteceu com um homem, falando de Elias, repercutiu numa nação. O que acontecer na sua casa, no seu quarto, quando você fechar a porta e orar, que Jesus ensinou, vai repercutir na sua casa, vai repercutir na sua família, vai repercutir no seu bairro, vai repercutir na sua empresa, vai repercutir onde você estiver e vai repercutir nesta nação. Foi para esse tempo que Deus nos criou. Para fazermos essa diferença. Para levantarmos o altar, restaurar o altar como ele deve ser e encharcá-lo com a água do Espírito. Faltava água naquele tempo, mas para Deus nunca faltou. E o fogo lambeu a água. Depois você pode ler em 1 Reis 17, 18. Essa história da restauração, que é linda, dos profetas que foram mortos, os profetas de Baal. E eu quero crer, em nome de Jesus, que os profetas de Baal, nesse dia, nessa semana, vão ser vencidos em nome de Jesus. Amém. Um por um vai cair, pelo poder da autoridade do nome de Jesus Cristo. Os que estão travestidos de cristãos, os que estão claramente antagônicos, não a uma religião, mas ao senhorio de Jesus Cristo. Todos se curvarão diante do nome do Senhor Jesus. Eu declaro isso em fé, não porque eu acho, não porque eu só quero, mas porque a palavra de Deus diz isso. Amém. A Ele, toda a boca, todo joelho e toda a língua confessa que só Ele é o Senhor. E nós, como igreja, como brasileiros, declaramos: Jesus é o dono, é o Senhor do nosso país. As nossas famílias serão livres. Os nossos filhos poderão andar de uma forma livre neste país.
Nós não vamos ter a opressão do inimigo vencendo, roubando, matando e destruindo. Em nome de Jesus. Todo ídolo é quebrado. Nós levantamos o altar correto. Adoramos o Senhor como proscruneus que somos. Como filhos adoradores que têm uma relação com o Pai. Que conhecem a voz do seu Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, nesta semana uma porção dobrada do Teu Espírito sobre cada filho, cada filha, sobre o Teu povo, sobre cada um que se chama pelo Teu nome. Nós não estamos aqui por ideologias, por politicagem, mas nós estamos aqui clamando, Senhor, pelo Teu senhorio, em nome de Jesus. Envergonhados serão todos aqueles que blasfemam do Teu nome, porque há Deus em Israel, só há um Deus, um único sequer. Nós estamos aqui levantando o Senhor religião, estamos aqui levantando o Teu nome. Oh, o único e verdadeiro Rei, o único e verdadeiro Senhor, o Rei dos Reis, Jesus, o nosso amado. Nós Te adoramos, Senhor. Pai, nos ajuda nas nossas debilidades e fraquezas. Perdoa, Senhor, nesta noite nós quebramos os nossos ídolos. Quebramos cada imagem equivocada do nosso coração. Quebramos, Senhor, e levamos ao fogo do Teu Espírito. Pedimos que o Senhor nos encharque com as águas dos Teus rios. Que flua, Senhor, a Tua liberdade em nós. E que possamos, Senhor, com sabedoria, com graça, Senhor, libertar o cativeiro, libertar do cativeiro o cativo, sem matar o cativo. Ajuda-nos, Senhor, a ter o mesmo amor, a ter a mesma compaixão, a olhar com os Teus olhos, a sentir com o Teu coração, a entender a fraqueza do meu irmão e da minha irmã, que às vezes não pensam como eu, e como eu às vezes não penso como eles. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a manter a relação para a glória do Teu nome. E que assim o Senhor seja glorificado e exaltado em todo o tempo, Pai. Esse é o nosso clamor nesta noite. Amém. Esse é o nosso desejo em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Nós cremos nisso e por isso falamos. Amém, Jesus. E antes de eu concluir, nós vamos continuar orando, mas eu não posso me abster de falar. Semana que vem temos um momento importante onde, coerentemente com nossa oração e com nossa profissão de fé, nós temos que tomar uma atitude. Porque a fé sem obras é morta, diz a palavra. E veja bem, você pode ter uma opinião diferente da minha e eu vou respeitá-lo, porque o mais importante do que opinião é você. E você é importante a tal ponto que Jesus morreu por mim e por você, e eu posso ter uma opinião diferente da sua, e eu espero ser mais importante para você do que a minha opinião. Então, por favor, não queime a nossa relação por isso. Mas, dentro daquilo que tem se proposto, daquilo que temos como opções hoje, nós temos convicção de que o caminho que tem se apresentado, que tem muito mais a ver com aquilo que nós cremos que é o princípio da palavra de Deus, tem um número chamado 22. Então eu quero te convidar, não se abstenha, não fique em cima do muro. Agora, se você pensa diferente, que Deus te abençoe, nós vamos continuar te amando e vamos continuar, e somos brasileiros e estamos no mesmo país, o que afeta a mim afeta você e vice-versa. Então, não queime a nossa relação por isso. Mas, por favor, eu quero convidar você que estava indeciso, ou você ainda pensa sobre isso, esteja orando sobre isso, que o Senhor te guie. Peça para Deus falar com você, Ele vai falar. Ele te ama. E nós cremos nisso. Que o Senhor tem levantado homens e mulheres. Eu não estou falando aqui de novo, não estou falando de um ídolo. Nós não estamos aqui focando num homem, estamos focando no princípio. O Senhor Jesus é o nosso Rei. E entendemos que quem tem andado mais próximo daquilo que Jesus nos ensina é o número 22. Então que Deus te abençoe e que te dê consciência. E que você possa exercer essa consciência enquanto nós ainda podemos. E vamos poder, em nome de Jesus, por muito tempo, para a glória dele. Amém. Um forte abraço, que Deus te abençoe. Uma grande semana.